minutos. Muito bem, são 11 horas mais 3 minutos. 11 horas 3 minutos. E vamos com as principais manchetes desta manhã do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Muito bem, confira comigo as manchetes desta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Começando mais um Jornal da Cidade. Olha, Brasil registra 125.218 casos do coronavírus. Homem morre em troca de tiros com a CIP Chapada em Ceabra. Prefeitura de Lagedinho já distribuiu cerca de 2.000 máscaras para a população. Volta a subir a quantidade de casos suspeitos de Covid-19 em Itaberaba. Motorista perde o controle e invade casa em Macajuba. TRF4 mantém condenação de Lula em segunda instância por conta do sítio em Atibaia. Prefeito pede prisão de homem que descumpriu isolamento social na cidade de Amargosa. Mulher morre dentro de ônibus que seguia de Mairi, Bahia, para São Paulo. Homem é detido, atenção, homem é detido pela Guarda Municipal após ferir golpes de facão a populares em Serrolândia, Bahia. Protesto bloqueia a saída de ônibus de empresa em Feira de Santana nesta manhã. Olha, condutores de veículos podem retirar sua CNH através do drive-thru em Lauro de Freitas e região metropolitana de Salvador. Senado aprova projeto de socorro a estados e municípios e reduz a economia com salários de servidores. Safra 2020-2021 de cana-de-açúcar deve atingir 35 milhões de toneladas. Olha, essas e outras notícias você acompanha agora no nosso Jornal da Cidade, através do nosso canal aqui no YouTube, Rádio DMD Itaberaba, e também para você que está nos acompanhando através do website da radiodmd.com.br ou através da radionovaweb.com.br. Para você no aplicativo, também o nosso muito obrigado, um excelente dia a todos. Agora sim, são 11 horas 6 minutos, 11:06. Jornal da Cidade. Olha, o Brasil registrou aí 125.218 casos de coronavírus e 8.536 mortes provocadas pela doença até às 19 horas desta quarta-feira, dia 6. As informações foram atualizadas e repassadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país. São consideradas recuperadas, atenção, casos recuperados após contraírem a doença 51.370 pessoas, o que representa a 41% do total de casos confirmados. Atualmente estão em acompanhamento outras 65.312 pessoas, sendo 52,2%, e 1.643 óbitos permanece em investigação. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.503 casos novos e 615 novos óbitos, sendo que a maior parte é referente a outros períodos, mas foi inscrita de terça-feira para quarta. Das 616 mortes, 140 ocorreram nos últimos 3 dias. Os números de casos e óbitos representam, respectivamente, um aumento de 9% e 8% em relação à última atualização. Apesar de muitos municípios dos países ainda não registrarem casos da doença, de forma geral, o coronavírus está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo
concentra a maior parte, né, das notificações, com 37.853 casos, 3.045 mortes. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 13.295 casos e 1.205 óbitos. A Bahia registra 4.301 casos confirmados do Covid-19, o que representa 23,8% do total dos casos notificados no estado, considerando o número de 918 pacientes recuperados na Bahia. Está aí, ó. São 918 pacientes recuperados e 160 óbitos no total. 3.223 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas do Covid-19, o que são chamados de casos ativos. O estado que registra menos notificações é do Mato Grosso do Sul, com 288 casos, né, confirmados e 10 mortes. O Tocantins aparece em penúltimo lugar, com 351 casos confirmados e 9 óbitos. Atenção aí para o grupo de risco. Pessoas acima de 60 anos se enquadram aí no grupo de risco, mesmo que não tenha nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenha doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doenças neurológicas ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus. Tenha muito cuidado. Essas e outras informações aqui no Jornal da Cidade nesta manhã. Hoje, quinta-feira, dia 7. Olha, na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h10, uma guarnição da CIP Chapada, juntamente com o PEP, 29ª CPIM Seabra, realizava a ronda bancária, quando percebeu e recebeu uma informação, na verdade, anônima, que nas casas populares, no bairro Vila Nova, havia 2 suspeitos, possivelmente portando armas de fogo. As guarnições se deslocaram até o local e, ao avistar os citados indivíduos, os mesmos tentaram se evadir. Um deles pulou o muro e outro adentrou a uma residência. Ao se aproximar da residência, a equipe foi recebida a tiros pelo indivíduo, onde houve o revide proporcional da injusta agressão. Cessando os disparos, os policiais encontraram o indivíduo caído ao solo com uma arma de fogo e uma sacola amarela contendo substância análoga à maconha e um brucutu. Tá aí, isso aconteceu em Seabra na madrugada desta quarta-feira. Muito bem, a Prefeitura de Lajedinho está distribuindo máscaras, né, as máscaras de prevenção para a população através da Secretaria de Assistência Social e colaboração de voluntários que auxiliam também na fabricação no Centro de Geração de Renda do município. A ação teve início em abril e já foram entregues cerca de 2.000 unidades aí de proteção. O uso das máscaras é obrigatório na Bahia, conforme a lei estadual 14.261. Olha, a Prefeitura de Itaberaba divulgou o boletim epidemiológico ontem, né? Ontem à noite foi atualizado. De acordo com o novo boletim, subiu para 4 a quantidade de pessoas notificadas com casos suspeitos em Itaberaba. Até a data, né, de hoje, a cidade já registrou 2 casos positivos da doença, sendo um deles já curado. 54 pessoas aqui em Itaberaba estão sendo monitoradas e 45 casos foram descartados por exames realizados no LACEN. O nosso bom dia para você que nos acompanha, né? Você que está aí no centro da cidade. Você também pode participar com a gente, trazendo aí as informações, está interagindo, né, através do 759-9272-1221.
8565. Esse é o WhatsApp da Rádio DMD. Na manhã desta quarta-feira, dia 6, segundo informações de populares, o motorista perdeu o controle do carro que acabou invadindo a residência na rua Felinto Soares Sampaio, próximo à delegacia de Macajuba. Segundo informações de populares, o morador da residência, um senhor já de idade, de nome Braulino, foi levado para o hospital. O motorista não se feriu, mas foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos, segundo informações de populares. E aguardamos mais informações. Estou tentando aí um contato com o radialista Walter Lima. Olha, Ministério da Saúde realiza pesquisa sobre a saúde mental durante a pandemia do coronavírus. E quem traz as informações para a gente... Muito bem, muito bom dia. Nesse exato momento, vamos dar um pulinho, né, ali no Josicus e na Uninter, o Polo Itaberaba, falar com o professor Raimundo. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Dário Mendes. Bom dia a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Nova Web DMD. É isso aí, satisfação tê-lo aqui participando com a gente, né, do Jornal da Cidade, já na sua terceira edição, trazendo aí as informações de Itaberaba, né, da nossa região, do Brasil e do mundo. Hoje cedo estava ouvindo, né, o seu programa, que está sendo exibido das 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta, através da Rádio DMD. Para a gente é uma honra, uma satisfação tê-lo aí na grade de programação, né, da Rádio DMD, que de fato vem assim enriquecendo muito e é um conteúdo muito importante. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse o convite e falasse um pouco, né, o que representa o programa Culturando para a sociedade itaberabense, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dário, eu fico grato pelo espaço que nos é aberto. Na verdade, o programa Culturando, ele é composto por vários pré-projetos ou projetos. Por exemplo, o programa Culturando, ele vem trabalhando na área da promoção da educação. E como você bem disse, eu sou o idealizador do Josicursos e hoje gestor do Polo da Uninter e parceiro da Universidade Internacional Uninter em Itaberaba e toda... Nosso bom dia todo especial. E é isso mesmo, a questão hoje que as grandes mídias muitas vezes acabam passando notícias, né? Esquece de trazer a notícia, né, com imparcialidade. Infelizmente está acontecendo muito isso, né? A parcialidade, e hoje temos que ouvir os dois lados, né? E o papel da imprensa é informar de forma clara. Se chega uma notícia, temos o dever de checar, né? Trazer toda a veracidade para que possamos, de fato, informar o cidadão, não desinformar. E isso muito está acontecendo, né, já há muito tempo que isso vem acontecendo, e agora, nesses últimos tempos, está demais, e a gente percebe muitas reclamações da população. O povo está melhor se politizando, né, está melhor informado e começa, né, de uma certa forma, a cobrar a informação com imparcialidade. Mas aquelas pessoas que não têm nenhuma formação acabam sendo manipuladas, né, e levando muitas vezes para o lado negativo. E aí o que acontece? Com essas grandes mídias, né, que trabalham com essa parcialidade, acaba prejudicando o nosso país, né, atinge a economia, o que vem acontecendo, e não dá para entender, né? Jornalista agindo dessa forma, até parece que não são brasileiros. Então vamos acordar, atenção você que é jornalista, vamos mudar o conceito, porque o povo está acordando, o povo está despertando, está se politizando, tá bom? E não aceita mais fake news, não aceita mais você, entendeu, trazer a informação trocada, né? Então tenha responsabilidade no que você se comprometeu
a fazer perante a dia. Jornal da Cidade. Muito bem, seguimos com as nossas notícias aqui, né, da Bahia. Olha, a Prefeitura de Amargosa, no território de identidade do Vale do Jiquiriçá, confirmou mais 2 casos do coronavírus no município. Um dos contaminados, porém incomodado com a divulgação do resultado de seu teste, descumpriu o isolamento social. O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, do PT, divulgou o vídeo nas redes sociais dizendo que pedirá a prisão do homem. Atenção! Foram os primeiros casos confirmados de pessoas que estão na cidade. Antes, a gestão municipal já havia comunicado o caso de uma idosa, né, que está internada em Salvador há mais de 30 dias. Um dos casos trata-se de um homem de 54 anos, assintomático, que acompanhou sua esposa em Salvador e contraiu a doença através dela. Demonstra aí que a nossa decisão em reconhecê-la como o primeiro caso confirmado em Amargosa foi acertada. Fala aí o prefeito, o que possibilitou o monitoramento, o teste e hoje a confirmação do seu marido com o caso positivo, fala o prefeito da cidade. Após a divulgação, o homem de 54 anos publicou um vídeo nas redes sociais criticando a prefeitura por não comunicá-lo do resultado do teste. Ele indica, né, e ainda ironizou, dizendo que não tem qualquer sintoma da doença. Depois, em outro vídeo, ele aparece andando normalmente pela cidade sem máscara. Em um novo vídeo, o prefeito Júlio Pinheiro demonstrou indignação. Negou ter divulgado o nome, né, do infectado e contou ter entrado em contato com o setor jurídico da prefeitura para pedir a prisão do homem por descumprimento das regras de isolamento e divulgação de notícias falsas, o que acabamos de falar a caminho de São Paulo. Olha, segundo informações passadas por um agente da Guarda Municipal nos grupos de WhatsApp, um homem foi detido após ferir 3 pessoas, né? 3 pessoas a golpes de facão, no povoado de Novolândia, na cidade de Serrolândia, Bahia. Após uma confusão, né, dá início na noite desta quarta-feira, dia 6 de maio, na praça de Novolândia, agentes da Guarda Municipal de Serrolândia tiveram que agir usando a força para conter um homem que deferia golpes de facão aí de forma generalizada, né, vindo atingir aí a 3 pessoas. As vítimas foram socorridas para o Hospital Jonas Ferreira da Silva, onde receberam os primeiros socorros. O autor foi detido pela Guarda Municipal e apresentado na 91ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia, na cidade de Capim Grosso, também na... Olha, o plenário virtual do Senado aprovou na tarde desta quarta-feira o projeto que prevê ajuda financeira de aproximadamente 125 bilhões para estados e municípios por causa da pandemia do novo coronavírus. O texto foi aprovado por 80 votos a favor e nenhum contrário. Na votação, os senadores concordaram em flexibilizar aí a regra de congelamento salarial, poupando apenas categorias como policiais e professores. Após o aval do plenário, a proposta segue agora para a sanção do presidente da República, obrigatório, né, da máscara. Tá bem? Então, um abraço, nosso muito obrigado. O Jornal da Cidade retorna amanhã, a partir das 11 da manhã, se Deus assim permitir. Um beijo no seu coração e muito obrigado por mais audiência, você que nos acompanha através do canal do YouTube, né, para você também que nos acompanha através do website da rádio dmd.com.br.